boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando. Hoje tem Flamengo e Cruzeiro, é o reencontro. Gabigol e Flamengo no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai falar muito disso. Mas antes, e pensar nos próximos jogos, né? Aliás, próximos jogos, né? Hoje tem Flamengo e Cruzeiro, hein? Ao vivo no Sport TV, 8h30 da noite, é um jogaço. Flamengo, líder do Brasileirão. Cruzeiro está em terceiro, está na cola, está brigando também pela liderança. Débora Gares fala direto do Maracanã, trazendo para a gente as informações do Flamengo para esse jogo de hoje. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Ingressos já esgotados, o Maracanã vai estar lotado para empurrar o líder Flamengo, para que se isole cada vez mais nessa liderança do Brasileirão. Não pode deixar o Cruzeiro encostar. O técnico Felipe Luiz conta com praticamente todo o elenco, inclusive o lateral Ayrton Lucas, que volta após cumprir suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que foram substituídos no intervalo do jogo contra o Corinthians, não preocupam, então ele pode usar força máxima. Provável escalação tem o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro na defesa. No meio-campo, Jorginho, Saul e Arrascaeta brigando pela artilharia do Brasileirão, tá com 14 gols, atrás do Caio Jorge, que tem 15. E lá na frente, Plata ou o Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians, deu as assistências para os 2 gols do Flamengo naquela vitória. E também o Samuel Lino e o Pedro. Bola rolando a partir de 8h30 da noite, com transmissão ao vivo no Sport TV. Promete ser um jogaço, Escobar. Boa tarde para você, meu amigo. Débora Gares, hoje no Maracanã, mas atrás da notícia em todos os lugares. Um abraço para você, grande Débora, gente boa. O Nilton estava vazio, só 8.000 pessoas lá, mas o time foi bem, venceu o Bahia e entrou no G4 do Brasileirão. 85 milhões de reais. Número de arregalar os olhos, deixar a boca aberta, né? Isso numa ponta. Na outra, um garoto que foi embora e voltou ano passado. Esses foram os escolhidos ontem para ocupar as extremidades do ataque do Botafogo. Jefinho, que vivia um jejum de gols, jogou pela esquerda. E Santi Rodrigues, a segunda contratação mais cara da temporada, só atrás de Arthur Cabral, estava na direita. Os 2 atacantes do Botafogo foram decisivos na vitória sobre o Bahia. Primeiro a gente mostra aquele que estava sem marcar havia mais de um ano. 1 ano e 4 meses. Jefinho escorou o chute de Cuiabano quase dentro da pequena área no início do segundo tempo. Com menos de 30 segundos de bola rolando no segundo tempo, faz a festa, torcida gloriosa no estádio Nilton Santos e em todo o Brasil. Você lembra seu último gol com a camisa do Botafogo, quando foi? Vou falar pra você, eu não lembro não. Então vou te lembrar, 16 de maio de 2024, Universitário do Peru, fase de grupos da Libertadores, 1-0 Botafogo, teu gol. Que classifiquei time, né? Na comemoração teve aquela estripulia arriscada, mas sem prejuízos. Geralmente eu faço mortal, né? O pessoal tava pedindo pra não fazer, né? Por causa do meu joelho, mas Deus sabe todas as coisas e a comemoração pra minha filha também é melhor ainda. Antes do segundo gol, ainda no primeiro tempo, Santi Rodrigues abriu o placar. Menos oportunismo e mais precisão. Ele chega batendo, chapado de primeira, ela beija a trave e morre no fundo do gol por outro ângulo. É sempre muito importante fazer gols, porque tem muita competitividade no elenco. Tem vários jogadores bons na equipe. Quando estava 2-0, o Bahia descontou com o Rodrigo Nestor. Nestor bate, pega no Pantaleão e engana o goleiro Léo Link. Logo depois, Sanabria simulou um pênalti e tomou o segundo amarelo, foi expulso. Com um jogador a mais, o Botafogo garantiu o resultado. Com gols dos pontas, final 2-1. A vitória mantém o Botafogo firme na busca por uma vaga para a Libertadores no ano que vem. E, além disso, alivia um pouco a pressão sobre o responsável por escalar os jogadores. David Ancelotti vinha ouvindo algumas críticas da arquibancada recentemente. Acho que o trabalho do treinador é um trabalho onde a gente tem que ter muito equilíbrio emocional, e focar-se no trabalho. Pela primeira vez no campeonato, o Botafogo assume a 4ª colocação, entrou no G4, a melhor posição do time até agora. O resultado acaba ajudando nas convicções do professor. Você sente que acertou na escolha dos pontas hoje? Quando ganha, é mais fácil, sim. Acho que sim. É isso, ganhou, acertou, né? E o Botafogo, gente, criou boas chances, podia ter feito mais no Bahia. Quer ver? Vou mostrar pra você, ó. O goleiro Ronaldo do Bahia foi bem, aliás, é bom goleiro ele. Pegou essa primeira aí do Vitinho, na volta, Cuiabano encheu o pé, ele pegou de novo.
Tem mais, ó o bolão do Marlon Freitas pro Vitinho. No facão, pegou de esquerda, mandou pra fora. Teve um sustinho também, Zé Guilherme, ó. Bola na trave num contra-ataque do Bahia. E ainda teve mais uma chance do Botafogo. Arthur Cabral passou pertinho, né? O Botafogo foi bem. Agora, o Vasco piscou, Palmeiras acabou com o jogo. Tinha um certo otimismo. 2-1 Vascão, Coutinho é seleção, hein, meu? Muito confiante e hoje é 2-1 Vascão e gol do Coutinho e Vegete. 2 vitórias seguidas. Ó, o Vasco agora tem... Eduardo, agora são 194 dias. E contando. Flaco Lopes disse, deixa comigo! De novo Flaco Lopes! De novo Flaco Lopes! Avassalador! O ataque do Palmeiras! Contra o Palmeiras, na casa deles, a ilusão durou muito pouco. 5 minutos, gol do Flaco Lopes. Flaco Lopes ajeitou para a esquerda, bateu! Gol! E a sorte, a bola desviada ficou na medida para ele. Abriu a conta! Verratti tentou o empate aos 16, mas aos 17... Aos 17, Piquerez cruzou, Hugo Moura e Lucas Oliveira se enrolaram completamente e a bola sobrou pro Flaco Lopes de novo. E a defesa do Vasco bobeou feio. Vamos ver melhor? Hugo Moura foi cortar com a perna direita, a bola bateu na esquerda. O Lucas Oliveira, que tinha escorregado e caído sozinho, acabou tocando para trás. E o Hugo Moura se esticou, mas não conseguiu afastar. A bola ficou no bate-rebate. Hugo Moura, Lucas Oliveira. Opa, tá aqui a bola. A bola tava dentro do gol. E 5 minutos depois, a bola tava dentro do gol de novo. O Tigrinho definitivamente saiu da jaula. Vitor Roque bagunçou o Paulo Henrique, que ainda atrapalhou o Léo Jardim. 2 do Flaco Lopes, agora Vitor Roque. 23 minutos de jogo, 3-0. Eu vim muito confiante. 2-1 Vascão. O Vasco agora tá embalado. O Eduardo vai ter que começar a contagem dele de novo. De 2024 pra cá eu tava com o hábito de cortar o cabelo todo mês, aí agora tá me incomodando um pouco, que não me incomodava antes, aí eu já tô pensando, tá legal. Eu sei que você tá pensando aí, por que eu não faço uma promessa dessas pro América, já que meu cabelo não cresce mesmo. Deus tá vendo isso aí, hein? Tem tempo de o que vai ficar balabalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva, o time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem a mínima chance de abalar ninguém, tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não importa não, mas você tem cabelo. Ó, no Recife, o Fluminense deu mole demais, empatou com o Lanterna Sport, aliás, que é um time rubro-negro que estava jogando de azul, né? Mais um gol sofrido no fim do jogo. Último lance de jogo na Ilha do Retiro. Sport no ataque. Segura, Flusão! Cruzamento para a área. Tira aí! Eu não sei dizer o porquê. Temos que analisar essa situação, ver se é uma casualidade, mas é algo que precisamos corrigir. Precisa corrigir mesmo, hein, Zubeldia? Fluminense não segurou o resultado de novo. Nessa temporada já foram 11 gols sofridos a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Em uma semana de trabalho, é difícil fazer juízo sobre o porquê disso acontecer. O Fluminense começou assustando o Sport. Canóbio acertou a trave. Na trave! Voltou! Tira a defesa do Sport! O Flu chegou a abrir o placar com o Martinelli ainda no primeiro tempo. Mas na origem da jogada, o Ignacio deu esse pisão aí do Barleta. Aí o VAR chamou o árbitro Rafael Klaus. Ele anula o gol. Gol anulado na Ilha do Retiro. No segundo tempo, o Fluminense continuou em cima. Acosta deu uma deixadinha bonita pro Cano, que chutou na trave. E aí o próprio Acosta aproveitou o passe do Serna para abrir o placar. A deixadinha do Acosta foi um espetáculo. O Cano acerta a trave. E por causa da deixadinha, os deuses do futebol falaram: o gol é teu, Acosta. 1-0 Fluminense. Só que o Sport empatou logo depois. Cavadinha bem bonita do Lucas Lima, hein? Um golaço na Ilha do Retiro! Da qualidade do Lucas Lima.
Aí, aos 32, Ignácio caiu na área depois de disputa com o Luan Cândido. O Klaus mandou o jogo seguir e apontou que o Ignácio tinha feito essa falta antes, no Pablo. Mas o VAR chamou de novo. E lá foi o Klaus para a cabine. Depois de analisar, voltou atrás e marcou o pênalti. Na cobrança, John Kennedy respirou fundo e fez. Firme, forte, bateu a pancada, o Gabriel quase pegou! Primeiro gol do John Kennedy, desde que voltou ao Fluminense em julho. 2-1 aos 39 do segundo tempo. E aí quase o terceiro do Flu, saiu nos acréscimos. Gabriel foi buscar o chute do Lima. Gabriel! Dá um tapa na bola, manda pra fora, escanteio! Mais um capítulo da sina do Fluminense. Como a gente já sabe, o empate veio no último lance. Segura! Lucas Lima cruzou e Luan Cândido se jogou para fazer o gol. Cândido, camisa 36, se lamenta, Zubeldia! O VAR até traçou as linhas para ver um possível impedimento do Luan Cândido na jogada, só que o gol foi confirmado. 2-2, um empate frustrante para o Flu. Foi um descuido nosso, não pode haver esses descuidos sempre, mas aconteceu, não tem como mais voltar atrás, importante é não perder. Que eu considero como histórico. A CBF, enfim, se mexeu, saiu do ostracismo e divulgou mudanças no calendário do futebol brasileiro. Mudanças essas que eu considero super benéficas para os clubes. Diminuiu o número de data dos estaduais e não acabou com os estaduais, algo que eu não era a favor. Eu acho que o estadual é extremamente importante para os clubes de menor investimento. Diminuiu as datas dos jogos, mas não diminuiu o tempo de duração. Isso é importante. E por que é importante? Para os clubes de menor investimento, sobretudo. Investimento de empresas na hora de fechar uma parceria. Então, assim, foi uma boa atitude da CBF envolvendo o estadual. Manteve a Supercopa do Brasil, que eu gosto, tá? Eu gosto. Eu sei que muita gente supervaloriza, mas eu não tô nem aí. Acho bacana o campeão do brasileiro enfrentar o campeão da Copa do Brasil. Aumentou o tempo de disputa do Campeonato Brasileiro, não aumentou o número de rodadas. Começa agora em janeiro e vai até dezembro. Antes começava ali em abril, mais ou menos. E a principal... lembrando que o brasileiro é a principal competição do nosso país e fez ajustes na Copa do Brasil. Essa seria a minha única crítica nessas mudanças todas em relação à Copa do Brasil, porque agora a Copa do Brasil é disputada em final única, como é na Libertadores Sul-Americana. No brasileiro não é, porque é pontos corridos, obviamente vocês já sabem. Então era algo que eu gostava na Copa do Brasil. É bacana você ter um jogo na sua casa e fora de casa. Agora vai ser em jogo único. Eu particularmente não gosto. Mas isso é um pequeno detalhe em todas essas mudanças que eu considero, repito, super benéficas. No fim das contas, os clubes acham que vão jogar menos de 15% de partidas. Isso automaticamente vai valorizar demais o produto do futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, teve convocação de Carlo Ancelotti nesta quarta-feira. Tudo isso, você, torcedor rubro-negro, deve estar comemorando que não tem nenhum jogador do Flamengo. Mas por que ele levou o Hugo Souza e o Fabrício Bruno? Fabrício Bruno ele explicou, porque tem vários zagueiros machucados. Então ele tinha que chamar alguém. Acabou sendo, entre aspas, forçado a quebrar essa regra de priorizar futebol europeu e acabou chamando o Fabrício Bruno. O Hugo Souza, a mesma coisa. E ele vai usar o Hugo Souza, tá? Ele, pelo visto, ele está apaixonado pelo Hugo Souza. E eu sempre falei, para mim é um bom jogador, embora tenha começado falhado bastante nos tempos de Flamengo, mas para mim é um baita goleiro, tanto é que hoje está tendo sucesso no Corinthians e se tornou jogador de seleção brasileira. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, galera, vamos lá. Falar agora, por falar em goleiro, o Rossi do Flamengo está em processo de obter cidadania brasileira. No Brasil, desde 2023, o goleiro argentino tem contrato até o fim de 2027 e planeja renovar seu vínculo com o rubro-negro. O jogador conta com o apoio do Fla para conseguir a cidadania. É um fator que pode ajudá-lo a acelerar o processo.
Informação do GE que nós confirmamos. E as outras... lembrando, galera, estamos em outubro agora, tá? Dia 1º de outubro. O ano voou, sim. E o Flamengo tem uma sequência aí, gente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em outubro. Flamengo e Cruzeiro nessa quinta, dia 2. No domingo, dia 5, Bahia e Flamengo. No dia 15, pós-data FIFA, Botafogo e Flamengo. Dia 19 de outubro, Flamengo e Palmeiras. Dia 22 de outubro, Flamengo e Racing. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Dia 25 de outubro, Fortaleza e Flamengo. E dia 29 de outubro, jogo da volta, Racing e Flamengo, lá no Presidente Perón. Galera, é uma sequência insana do Flamengo. São 7 jogos. E aí entra a boa notícia para o técnico Felipe Luiz. Nenhum jogador está mais no departamento médico do Flamengo. Nem Pulgar. Pulgar foi entregue à preparação física. Isso quer dizer que ele vai para o jogo nessa quinta ou no domingo? Não. Ele só vai para o jogo do dia 15 contra o Botafogo, pelo menos relacionado. Pode até não ser relacionado, porque é uma grama sintética. Eu não sei como que o jogador vai avaliar o retorno dele. Mas, enfim, eu duvido que ele queira ficar fora desse duelo aí. Deve estar ansioso para poder retornar aos gramados e poder ajudar o Flamengo. E, para mim, vai ser um baita reforço caseiro. Lembrando, a seleção brasileira não chamou ninguém, mas o Flamengo tem jogadores que atuam na seleção uruguaia, que vai atuar em Nicarágua, se não me engano. Enfim, tem jogador da seleção colombiana, que é o Carrascal, tem jogador da seleção equatoriana, que é o Gonzalo Plata. Então, o Rossi está sendo super elogiado pela imprensa argentina. Não duvido nada, tá? Então, é aguardar, mas essas são as boas notícias. Nessa quinta-feira, mais um jogo de casa cheia. Flamengo e Cruzeiro, 8h30 da noite, horário ingrato numa quinta-feira. Mais de 70 mil pessoas estarão presentes no Maracanã. Isso é uma resposta para aqueles que estão, entre aspas, duvidando dos números que são apresentados nos telões nos jogos do Maracanã. Tem gente que alega que Flamengo e a gestão Maracanã está mentindo na divulgação. Gente, isso é muito sério, isso é grave, tá? E é óbvio que isso não acontece. E eu vejo muitas vezes de perto, porque eu vou a alguns jogos no Maracanã. O Flamengo tem lotado todos os jogos no Maracanã. Todos, sem exceção. Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na lateral esquerda, Saul e Jorginho como volantes, Plata, Lino nas pontas, Arrascaeta por dentro, Pedro de 9, essa a equipe do estrelado Flamengo. Saul e Jorginho, Arrascaeta, Léo Pereira e Léo Ortiz. Brincadeira, hein? O time do Flamengo é absurdo. Ninguém se atrapalha com a bola ali, né? Não, é absurdo. O Cruzeiro também tá escalado pelo professor, pelo Mister Leonardo Jardim, com Cássio, William, Fabrício Bruno, Seleção, Vilalba e Kaique, Lucas Silva Romero, Christian e Matheus Henrique, ou Arroio, Matheus Pereira e KJ, Caio Jorge, também uma das grandes, não vou dizer surpresas, porque a gente já conhecia o futebol do Caio Jorge, né? Mas uma das grandes histórias legais desse Brasileirão 2025, o artilheiro do Cruzeiro. Pelo fato de jogar em casa, Flamengo, dá pra gente colocar aí uns 55-45 pro Flamengo, 60-40? Eu acho que até mais. 60, o Flamengo é bem favorito. O Flamengo é bem favorito hoje? Pra mim sim, o Flamengo no Maracanã é muito forte, né? O Flamengo é muito favorito. Pra mim, hoje, na minha opinião, o Flamengo dá uma disparada e tira o Cruzeiro um pouco da briga pelo título e deve polarizar entre Flamengo e Palmeiras. Ô Vini, você acha que hoje o Flamengo chega pro Cruzeiro e fala: Cruzeiro, é o seguinte, deixa que daqui pra frente, eu e o Palmeiras, a gente se resolve? Eu acho que essa rodada vai ser um divisor de águas, eu acho que esse vai ser o roteiro também. Tô curioso pra ver se o Cruzeiro vai entrar com aquele provável time, com o Matheus Henrique aberto de um lado. O Jardim já usa um meia ponta na direita ali com o Christian, né? Se for usar com o Matheus Henrique, vai ficar também um time mais fechado. Não sei se é a melhor alternativa para jogar contra o Flamengo, né? O Flamengo teve tanta dificuldade de jogar contra um adversário como o Estudiantes, que optou por ser mais agressivo, mais direto. Mas eu acho que sim, acho que o Flamengo, eu dou isso aí, um 65 pro Flamengo. O Cruzeiro, nesse momento, é o terceiro colocado com 50 pontos, o Palmeiras tem 52 e o Flamengo tem 54. Só que acontece que o Cruzeiro já tem um jogo a mais, né? Já tem 25 jogos o Cruzeiro. O Flamengo e o Palmeiras têm 24. Hoje eles passaram a ter 26 jogos, o Cruzeiro 25. O Flamengo, então, uma derrota hoje do Cruzeiro praticamente... tira o Cruzeiro da briga pelo título, sim. Vale a possibilidade de disputar o título pro Cruzeiro e talvez até um empate hoje. Por mais que o empate seja um resultado bom pro Cruzeiro,
Se o Cruzeiro quiser ser campeão, precisa ganhar do confronto direto. O Cruzeiro está atrás do Flamengo, está atrás do Palmeiras. A gente imagina que o Palmeiras vai ganhar do Juventude, o jogo que vai pagar agora, e vai ultrapassar o Cruzeiro, digamos, definitivamente na rodada, situação atual. Se o Cruzeiro quiser brigar por título, eu acho que o empate hoje não serve. Empate com o Flamengo no Maracanã é um bom resultado? Para qualquer um. O Flamengo no Maracanã, a tendência é que o Flamengo vença. Agora, se o Cruzeiro quiser ser campeão, precisa ganhar hoje. E só antes de rapidinho, Claro. o Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, no primeiro turno, foi um jogo paradigmático pro Cruzeiro. Foi um jogo que meio que virou a chave do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um jogaço, assim. Foi o jogo de autoridade do Cruzeiro que colocou o Cruzeiro no lugar em que ele está na temporada. E eu acho que o jogo de hoje também vai ser. Digamos foi que... com requintes de crueldade pro torcedor do Flamengo, né? Sim. O gol do Gabigol no último lance, perdeu o pênalti, o Rossi defendeu, o Gabigol fez o gol no rebote. Vamos ver se ele joga hoje, né? Pode ser o reencontro do Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã. Vamos pro nosso mano a mano, mas rapidamente, Marcão, qual é a odd nas casas de apostas Ixi, pra ruim hoje, disso, hein? pra hoje termos um torcedor do Flamengo com um cartaz pro Gabigol no Maracanã? Ah, vai ter. 1-0-1, né? Aquela isso odd aí. assim é barbada, né? Vai ter. O torcedor tem muito carinho pelo Gabigol que se reencontra hoje com o Flamengo. Senhores... Bom, meus amigos, teremos hoje no Maracanã uma partida importante do Flamengo frente ao Cruzeiro. É um time que já tem uma partida a mais, está alguns pontos atrás do nosso time, da nossa pontuação na tabela, mas é um time que vem desde o início da temporada aí brigando pelas primeiras posições do Brasileirão, junto com o Flamengo e junto com o Palmeiras. Então é um time a ser respeitado, o treinador vem fazendo um ótimo trabalho. E eu tenho certeza que será um jogo muito difícil para o Flamengo. Não teremos moleza, podem acreditar. E o Flamengo tem que entrar muito mais focado, muito mais preparado e muito mais conectado à partida do que na última partida contra o Corinthians, onde fizemos um primeiro tempo lastimável, horroroso. E se fizermos isso contra o Cruzeiro, que tem mais jogadores aí que estão... aí nas primeiras prateleiras também do futebol brasileiro, Matheus Pereira, Gabigol, pode entrar e pode fazer gol. Temos aí também o Caio Jorge, que vem jogador que vem até sendo convocado para a seleção brasileira, portanto é um time bem importante. Temos Fabrício Bruno, para quem não se lembra, na zaga do Cruzeiro, mas com certeza o Flamengo tem plenas condições de vencer, mas não podemos dar bobeira, porque, como eu estava falando, o elenco do Cruzeiro é muito qualificado também e tem um grande treinador. Portanto, é um jogo difícil, é um jogo onde não podemos esperar goleada. Uma vitória magra de 1-0 vale os mesmos 3 pontos que uma goleada, ou seja, o Flamengo precisa entrar focado, precisa entrar ligado no jogo, não pode dar brecha nenhuma para esse ataque do Cruzeiro, porque senão o Flamengo acaba levando gol no Maracanã e perdendo uma partida no Maracanã nessa altura do campeonato. Como esse jogo para mim já é tratado como uma das finais do Campeonato Brasileiro, precisamos sim despachar o Cruzeiro e assumirmos a nossa posição, falar para o Cruzeiro assim, ó, fica lá embaixo, briga com seus amiguinhos lá para o terceiro, quarto e quinto e deixa o primeiro e o segundo aqui pros grandes, né, que é o Flamengo e o Palmeiras. Temos que entender que o Palmeiras também tem um grande elenco, um grande treinador, é um grande trabalho, já há muitos anos, até mesmo antes do Flamengo engrenar essa sequência, o Palmeiras já tinha um trabalho muito bem feito, muito profissional, então é um time a ser respeitado, e vamos disputar com eles com certeza até as últimas rodadas. Podemos até nos distanciar quando tivermos o confronto direto, né? Quando for Flamengo e Palmeiras, se não me engano, dia 19 de outubro, teremos aí sim a oportunidade de vencê-los no Maracanã e assumimos a liderança, continuarmos na liderança com uma folga a mais e poder levar essa folga até o final do Brasileirão, visto aí que já estaremos também nos últimos jogos da Copa Libertadores da América, que também é nossa prioridade. Portanto, um grande jogo hoje, Flamengo e Cruzeiro, 20h30, Maracanã, lotado, mais de 70 mil pessoas, podem ter certeza disso. E eu espero que a gente venha aqui amanhã trazer notícias para vocês de tudo que aconteceu nessa partida da melhor forma, que tenhamos uma grande vitória e possamos aí sacramentar cada vez mais a nossa liderança no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos e amanhã a gente vem trazendo as últimas informações aí de tudo que aconteceu nessa partida, que para nós hoje é uma final antecipada. Saudações rubro-negras, valeu!